Jeremias 29, a partir do verso 1, diz assim: eu escrevi, eu estou lendo na linguagem de hoje, talvez um pouco diferente da versão que está ali. Eu não avisei o meu amigo Cristiano, então não é culpa dele não, tá bom? É minha. Eu escrevi uma carta aos judeus que Nabucodonosor havia levado como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia. Autoridades, sacerdotes, profetas e todo o povo. Isso aconteceu depois de terem saído de Jerusalém, o rei Joaquim, a sua mãe, os oficiais do palácio, as autoridades de Judá e de Jerusalém, os carpinteiros e os outros operários especializados. O rei Zedequias, de Judá, mandou que Elasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, levassem a carta ao rei Nabucodonosor da Babilônia. Ela dizia: o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, diz o seguinte a todos os judeus que ele deixou Nabucodonosor levar como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e morem nelas, plantem árvores frutíferas e comam as suas frutas, casem e tenham filhos, e que os filhos casem e tenham também filhos. Vocês devem aumentar em número e não diminuir. Trabalhem para o bem da cidade para onde eu os mandei como prisioneiros. Orem a mim pedindo em favor dela, pois se ela estiver bem, vocês também estarão. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, os estou avisando para que não se deixe enganar pelos profetas que vivem no meio de vocês, nem por aqueles que dizem que pode adivinhar o futuro. Não dê atenção aos sonhos deles. Eles dizem mentiras em meu nome. Eu não os enviei. Eu, Senhor, estou falando. O Senhor Deus diz ainda: quando os 70 anos da Babilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta à pátria. Só eu conheço os planos que tenho para vocês: prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão e que eu os levarei de volta à pátria. Eu os ajuntarei de todos os países e de todos os lugares por onde os espalhei. Eu levarei vocês de volta à terra de onde os tirei e levei como prisioneiros. Eu, o Senhor, estou falando. Feche seus olhos. Vamos orar. Coloque seu coração diante do Senhor. Deus, o Senhor já ministrou ao meu coração, o Senhor já falou a nós através desse culto, de tantas maneiras. E agora, Pai, através da revelação da Tua Palavra, fala ao nosso coração. Nós queremos clamar pela Tua presença, pelo Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu estou voltando de uma conferência, numa conferência de multiplicação de células ali em Belo Horizonte. E como a gente foi abençoado, não é? Meu Deus, como a gente foi abençoado. E o tema da conferência foi ser fortalecido no Senhor, fortalecer. E fortalecer o coração na medida que a gente se entrega por inteiro a Ele. E Deus falou muito, e eu certamente teria muitas coisas para falar do que foram ministradas ao meu coração, e talvez eu mencione algumas delas. Mas o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração hoje, no final da tarde, para ministrar com você, para você. Eu acho, e eu creio, eu tenho certeza que essa palavra tem a ver com a sua vida. Fala com o teu irmão, essa palavra tem a ver com a sua vida. Fala para ele. Essa palavra tem a ver com a sua vida. E o tema dessa palavra, e o desejo de Deus, o que eu sinto no coração, que Deus quer trazer ao nosso coração, é que Deus quer nos dar a graça de sonhar, de profetizar, de viver o plano dele, a despeito da nossa realidade, a despeito do momento que a gente vive. Eu sinto que Deus, através da palavra de hoje, vai despertar algumas pessoas aqui, sabe? Vai mexer no coração de algumas pessoas que talvez tenham dado desculpas para Deus, têm dito para Deus: Deus, eu não posso fazer isso, Deus, eu não consigo fazer aquilo, Deus, eu não me vejo fazendo isso, não me vejo nessa posição. E você fica se escusando, se tirando,
né, colocando a parte do plano de Deus, porque você olha a sua realidade e ela não é animadora, ela não é encorajadora. Quem aqui já está vivendo um momento difícil na sua vida? Deixa eu ver aqui. Quantos aqui estão vivendo um momento difícil na sua vida? Tem algumas pessoas. Todos nós certamente já passaram por momentos difíceis. E os momentos difíceis, eles têm um duplo poder. Eles têm o poder, se nós deixarmos, de nos esmagar, de nos achatar, de achatar nossa expectativa, de achatar nossas perspectivas, de achatar nossa motivação, de aniquilar, de roubar o nosso fogo, nossa força, nossa disposição, nossa energia vital, energia de vida para fazer as coisas. Se você se deixa conduzir pelas circunstâncias, você vai sendo drenado, pouco a pouco, e continuamente. Mas os momentos difíceis também podem ser um tempo e uma oportunidade de olhar para cima. Não é? Meu sogro, que gosta de dizer, ele pregou aqui hoje de manhã, que o fundo do poço é um lugar interessante, porque lá do fundo do poço só dá para olhar para cima. Não é? Quando você chega numa realidade tal, que você olha para os lados e não vê solução, você diz como salmista: eu elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E na história do povo de Deus, você vai encontrar muitas situações difíceis, praticamente impossíveis, em que o povo de Deus olhou para cima e Deus abriu uma janela, uma porta, um outro nível, uma nova condição para eles. E é exatamente sobre isso que eu quero ministrar para vocês. O profeta Jeremias é um profeta que vive um tempo muito difícil, porque ele profetiza muitos anos, dizendo para o povo que se eles não se arrependessem, que Deus ia mandá-los exilados para a Babilônia, que eles iam pagar com a própria vida, com a desobediência ia gerar sofrimento. E enquanto Jeremias está avisando, o que acontece? Eles desobedecem, ouvem os falsos profetas. No domingo passado eu falei aqui sobre os falsos profetas, aqueles que constroem, que rebocam paredes que estão caindo. Lembra que eu ministrei sobre isso aqui domingo passado? Aqueles que dizem o que você quer ouvir e não te advertem que você está construindo uma vida torta, uma vida errada, uma vida que não tem força para segurar o vento, a prova. Eles ouviram esses falsos profetas. Eles ouviram aqueles que bateram nos ombros enquanto eles precisavam de uma palavra de exortação. E o que acontece? Jeremias vê com tristeza o povo de Deus sendo levado. E se você acompanhar comigo, aqui logo no primeiro versículo, no capítulo 29, Jeremias vai dizendo assim: olha, eu escrevi uma carta aos judeus que Nabucodonosor havia levado. E olha quem ele vai dizer: são autoridades, sacerdotes, profetas e todo o povo. Não é? Isso aconteceu depois de terem saído de Jerusalém, o rei Joaquim e a sua mãe, ou seja, o rei foi levado, os oficiais do palácio, as autoridades de Judá e de Jerusalém, os carpinteiros e os outros operários especializados. Era uma das estratégias de dominação da Babilônia, ir nos lugares dominados e tirar de lá a elite pensante, aqueles que articulavam a nação, aqueles que lideravam a nação. Eles iam lá e sacavam a liderança e deixavam o povo sem liderança, sem estrutura para reagir. E é por isso que é muito importante que a gente permita que Deus ative a nossa liderança, o nosso dom de liderar. Todo mundo tem dom de liderar. Todo mundo, essa história de líder nato é a maior mentira que já inventaram. Porque todo mundo exerce alguma liderança. Quando você dá opinião sobre o que você vai comer na hora do almoço, se vai comer feijão e arroz, ou se vai comer carne, ou se vai comer frango, ou se vai comer um ovo frito, você está exercendo liderança. Quando você chega com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, e decide o lugar onde você vai sentar no templo, você está fazendo liderança. Não fica assim, às vezes chega ali na porta, olha, e aí a mãe ou o marido fala assim: vamos para ali. E aí você fala: não, vamos sentar ali. Aí ele vai, segue você, está exercendo liderança. E o rei da Babilônia veio e tirou todo mundo. Jeremias teve o privilégio de escolher o que queria fazer, e Jeremias escolheu ficar. E ele ficou com o povo. Jeremias viu o sofrimento, viu a miséria. Jeremias enxergou e viu a sua cidade destruída, e esses líderes também. O rei foi deposto,
As autoridades foram levadas, os sacerdotes foram levados, ou seja, o governo político, econômico, religioso, os operários, os especialistas, todo mundo que tinha algum nível a mais de influência foi levado. E essa é a realidade que Jeremias está vendo. Deus avisou muito antes, mas eles não quiseram ouvir. Eles não quiseram ouvir, eles não deram ouvidos. Mas o interessante que o texto traz para nós é que no meio dessa situação de vazio, de sofrimento, nessa realidade caótica, Deus tem uma palavra para dar para o povo. Fala com o teu irmão assim: a tua realidade não é maior do que Deus. Fala para ele. A tua realidade não é maior que Deus. Jeremias diz assim para eles: olha, vocês só estão vivendo isso porque vocês foram rebeldes. E Jeremias não está apontando o dedo. Jeremias está fazendo lembrar que aquela realidade, na verdade, ela serve a um propósito. Então eu queria que você dissesse comigo assim: o momento que eu vivo está submetido ao propósito de Deus para a minha vida. Como assim, pastor? Tive perdas, estou sofrendo, tem alguém pisando no meu calo, estou desempregado, não consigo pagar minhas contas, estou só passando humilhação. Como é que é isso? Como é que essa realidade serve aos propósitos de Deus? Eu não estou dizendo que tudo que você está vivendo, Deus quis. Por exemplo, Deus não queria que você escolhesse mal. Quando você escolhe mal. Deus nunca se agradou da morte. Deus não planejou um mundo com sofrimento. Não. Mas se a minha vida está debaixo das mãos de Deus, o meu momento presente está submetido ao propósito que Deus tem para mim. E é por isso que Paulo diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Jeremias está dizendo para o pessoal assim: olha, vocês estão vivendo um momento difícil, mas esse momento difícil não é definitivo. Fala com o teu irmão, você vai passar. Fala para ele: vai passar, vai passar, vai passar. Porque a única coisa que é eterna é o Senhor nosso Deus, amém? Só Ele é eterno, só Ele dura para sempre. O sofrimento um dia acaba, o luto um dia acaba, a decepção um dia acaba, a tristeza um dia acaba, a escassez um dia acaba. Porque a sua realidade está submetida ao Deus que é maior do que a realidade. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer, irmãos, para poder viver esse tempo presente, debaixo da revelação de Deus, é voltar para Ele e dizer assim: Senhor, qual é o propósito que o Senhor tem para a minha vida? Me ensina o que o Senhor quer que eu aprenda com essa situação. A gente precisa parar de perguntar por quê e perguntar para quê. A gente precisa parar de reclamar porque a realidade não é do jeito que eu quero, que eu desejei, que eu imaginei. E começar a olhar para essa realidade e dizer assim: o que é que Deus está falando comigo? Às vezes eu volto para Deus e digo: Senhor, não estou entendendo não. Já houve momentos na sua vida que você não entendeu a realidade que estava passando? Mas eu sei que o Senhor governa sobre a minha vida, porque eu sei a quem eu sirvo. Você sabe quem você serve? Você sabe ou não? Sabe ou não, irmãos? Eu sei quem eu sirvo, eu sei que meu Redentor vive, eu sei que Ele está olhando pela minha vida. Antes do meu nascimento, Ele já estava olhando para mim. Então, quando eu olho para a minha realidade e eu não consigo entender, eu olho para o céu e digo assim: Senhor, me revela, me mostra, me dá discernimento dessa realidade, me dirige, eu quero entender qual é o plano, qual é o propósito do Senhor. Nós não podemos ser guiados pelas circunstâncias, nós precisamos ser guiados por propósitos. Amém? Então fala comigo assim: Deus tem um propósito para a minha vida. Esse propósito é maior de qualquer adversidade que eu estou vivendo. Amém? Você crê nisso comigo? Amém, irmãos? A segunda coisa é que é a palavra de Jeremias. Primeiro, ele lembra por que as pessoas estão lá. Vocês estão aí por isso, por isso, por isso. Ele lembra que tem um propósito. Olha, você está passando por esse momento difícil porque eu estou te preparando para uma realidade nova lá na frente. Olha, você está passando por esse momento difícil para tratar do seu coração.
você está passando por esse momento difícil, para que você queime os ídolos que têm te atrapalhado a servir o Senhor. Olha, esse tempo na sua vida é para você aprender a depender mais de Deus. Olha, esse tempo na sua vida é para exercitar sua fé, para te fazer viver por fé, andar por fé. Está na hora de dar um passo de fé. Você vai ouvir, Deus vai te falar, Deus vai te mostrar, porque tudo na vida tem um propósito, tem um plano. A segunda coisa é que a minha realidade não pode me impedir de sonhar os sonhos de Deus. Olha que interessante, o versículo 4 diz assim, você pode acompanhar comigo? Versículo 4 do capítulo 29. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, diz o seguinte a todos os judeus que ele deixou Nabucodonosor levar como prisioneiros a Jerusalém para a Babilônia: construam casas e morem nelas. Plantem árvores frutíferas e comam as suas frutas. Casem e tenham filhos, e que os filhos casem e também tenham filhos. Vocês devem aumentar em número e não diminuir. Trabalhem para o bem da cidade para onde eu vos mandei como prisioneiros. Orem a mim, pedindo em favor dela, pois se ela estiver bem, vocês também estarão. Porque qual é a sensação do povo? A gente está aqui exilado, a gente está aqui na miséria, a gente está aqui longe da nossa pátria. Então não tem ânimo para nada. Não quer fazer nada. Não tem força para fazer nada. E Deus está dizendo assim, olha, eu já disse para vocês, vocês estão aqui por causa de um propósito. Esse não é o lugar que vocês sonharam, esse não é o lugar que vocês desejaram, esse não é o lugar que vocês esperavam, mas esse é o lugar que vocês estão hoje. Então, neste lugar que Deus plantou vocês, nessa realidade que vocês estão, construam casas, casem, tenham filhos, que os seus filhos também casem, sonhem com esse lugar. Ah, pastor, mas não dá, porque esse lugar que eu vivo hoje, o senhor não sabe, é muito difícil. Esse emprego que eu trabalho, a mulher que eu tenho, o marido que eu tenho, os filhos que eu tenho, a realidade que eu tenho, o pastor que eu tenho, o senhor não conhece. Jeremias está dizendo assim, orem pela cidade, orem por essa realidade, porque no bem da cidade, na paz da cidade, vocês acharão a sua paz também. Orem por essa realidade. Um pouco do que nós falamos na semana passada. Profetize sobre os vales, sobre o vale de ossos. Profetize até que o milagre aconteça. Amém, irmãos? Quer dizer, eu preciso olhar para os céus, olhar para a minha vida e perceber que a minha realidade não é o meu teto. Fala com o teu irmão assim, a tua realidade não é o seu teto. Fala com ele, não é o seu teto. É apenas o chão que você pisa. Amém, irmão? Você está me ouvindo? A sua realidade não é o teto, não é o teu limite. Você pode pular, porque não tem teto. O teto é a vontade de Deus. O teto são os propósitos de Deus. A realidade é apenas o chão que você pisa. É apenas o lugar onde você coloca a planta dos seus pés. Você está ouvindo o que eu estou falando? Ou seja, você pode ter um sonho maior, apesar dessa realidade. Você pode construir casas novas, você pode construir projetos novos, você pode dar um novo passo, você pode sonhar, porque a tua realidade é apenas o chão que você pisa. E o Deus de propósitos que está sobre a sua vida te deu os céus como limite. A gente precisa parar de dar desculpas, irmãos, para Deus. A gente precisa parar de dar desculpas para nós mesmos. A gente precisa parar de arrumar justificativas. Não, eu não frutifico mais porque eu não tenho tempo. Não, eu não oro mais porque não dá tempo. Eu não tenho uma família melhor porque o meu cônjuge não quer saber de melhorar. Não, eu não ando mais com os meus filhos porque isso, porque aquilo. Eu não vou mais à igreja por causa disso ou daquilo. Para com isso. Sonhe a despeito da tua realidade. Plante, semeie a despeito da tua realidade, porque o Deus que te chamou é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Eu queria que você pensasse comigo, quantas vezes você deixou de dar um passo, porque você olhou à sua volta, e você se deixou contaminar pela realidade que estava atrás de você. Você veio cheio de expectativa. Aí você vai falar com alguém e aquela pessoa joga um balde de água fria sobre você.
E aí você fica triste, diz assim, meu Deus, deixa para lá então. Quantas vezes você já ensaiou um novo começo, mas você olhou à sua volta e isso te fez parar? Quantas vezes você já entrou aqui para adorar, mas alguém olhou torto para você e você ficou um mês sem vir aqui? Quantas vezes você quis se disponibilizar para Deus, para poder fazer uma coisa nova, mas aí alguém falhou com você, e você diz assim, não vou mais, porque igreja é tudo assim, porque crente não presta, porque esse negócio de servir a Deus não está me trazendo nada de bom, só estou lutando, só estou enfrentando mais luta. A gente precisa tirar os olhos do chão, porque quem anda olhando para o chão e ciscando é galinha. Fala para o teu irmão assim, Deus não te deu um chamado para galinha. Fala para ele, não, irmão, não. Não, você não foi criado para ser galinha, não é? Você foi criado para voar voos altos e olhar de onde o Senhor olha. Você não é refém dessa realidade. E sabe o que me chama a atenção? Esse cara que está escrevendo isso, animando os caras que foram lá para a Babilônia. Olha para você ver, presta atenção no que eu vou te dizer. A Babilônia que tirava as cabeças pensantes das terras, não deixava esse pessoal estocado. Colocava para trabalhar. Você vê que Daniel cresce profissionalmente. Lembra de Daniel? Daniel é um desses exilados. E Daniel vai e vai servir o rei, trabalha como administrador. Está todo mundo numa boa, gente. Está numa terra estrangeira, mas tem um trabalho, tem um lugar para executar. Sabe quem está na miséria? É quem ficou lá em Judá. E sabe quem está lá em Judá? Jeremias. Esse cara está vendo a mãe matar uma criança para comer. Esse cara que o pessoal chama de profeta chorão, porque ninguém viu tanta miséria como esse moço, e aí tem que chorar mesmo, quero ver você não chorar. É esse moço que está dizendo, sonhe um sonho novo. Ele está rodeado de miséria, mas ele consegue ter a noção do que Deus quer fazer. Às vezes você está num lugar bom, num lugar que Deus planejou, num lugar que Deus projetou, mas você insiste em olhar para o que não está bom, você insiste em olhar para os limites, você insiste em olhar para aquilo que não deu certo, se você acertou 10 vezes, mas se você errou uma vez, você fica fixado no seu erro. Sabe? Está na hora da gente sonhar a despeito da nossa realidade, a despeito dos nossos problemas. Fala comigo assim, a minha realidade não vai me impedir de sonhar. É no enfrentamento dela que nós somos abençoados. Olha o que Jeremias diz. Orem pela cidade. Lembra de Jó? Quando que a sorte de Jó foi mudada, irmãos? Hein? Quando ele orou pelos seus, o sujeito estava na miséria, doente, em luto, mas ele não ficou com pena dele. Ele orou pelos seus amigos. Enquanto ele orava pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó. Fale com o teu irmão assim, para de ter pena de você. Fala, para de ter pena. Para de ter pena de você. Enfrenta essa realidade no poder de Deus. Enfrenta essa realidade com a revelação dos céus. Tem alguém que tem sido um problema na sua vida? Levanta a mão sobre ele e diz assim, te abençoo em nome de Jesus. Te abençoo em nome de Jesus. Você ora pelo seu patrão? Ora pelo seu patrão. Você ora pelo seu emprego. Você ora pela sua cidade. O que vai ser de Petrópolis se os crentes de Petrópolis só maldisserem? Se a gente ficar dizendo toda hora está ruim, vai ficar ruim, vai estar pior, essa cidade não vai para frente, essa cidade não acontece nada, cada dia fica pior, cada dia fica mais difícil. O que vai acontecer com a cidade se a gente ficar fazendo isso? O que vai acontecer com o seu filho, que se você só dizer assim, esse menino não tem jeito, esse homem não tem jeito, não muda, o que vai acontecer, irmãos? Vai ficar pior, porque você atrai aquilo que você verbaliza.
Mas se você começar a dizer assim: Deus abençoe minha família, Deus obrigado pela minha esposa, Deus obrigado pelos meus filhos, Deus obrigado pela minha igreja, Deus obrigado pela minha cidade, obrigado pela minha casa, obrigado pela roupa que eu tenho para vestir, Deus obrigado porque o Senhor é bom o tempo todo, o Senhor é bom, abençoa mais a minha casa, abençoa mais a minha cidade, abençoa mais os meus filhos. O que vai acontecer, queridos? O que vai acontecer? Deus vai abençoar. E quando Deus abençoar, quem está dentro dela que vai ser abençoado também? Você. Nós não podemos nos comportar como aqueles que estão cegos. A Bíblia diz que o pecado não tem domínio sobre nós. O pecado não tem domínio sobre nós. Nós não estamos mais sob o jugo do pecado. Nós somos livres. Quem é livre comigo aqui? Quem é livre comigo? Você é livre. Então você pode até ver o problema. Você pode até ver o pecado. Você pode até ver a situação difícil. Não estou te chamando para ficar cego. Só que você não será refém dela. Você vai profetizar o melhor sobre a sua cidade. O melhor sobre a sua família. O melhor sobre a sua igreja. O melhor sobre o seu trabalho. Porque você tem os olhos do Senhor para esse lugar. Faz sentido para você? Faz sentido? Faz? Para mim também faz muito sentido. Na paz da cidade, vocês acharão a paz. Eu queria que você pensasse. Fechasse os seus olhos e pensasse um pouco de qual tem sido a sua atitude diante da sua realidade. Você tem sido um abençoador ou você tem sido um murmurador? Você é alguém que enxerga o que Deus quer fazer ou você ainda está olhando e assistindo e aplaudindo e dando crédito para aquilo que o diabo faz? Qual é o seu olhar? Versículo 8 diz assim: eu sou o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Eu estou avisando para que não se deixe enganar pelos profetas que vivem no meio de vocês, nem por aqueles que dizem que pode adivinhar o futuro. Não dê atenção aos sonhos deles. Eles dizem mentiras em meu nome. Eu não os enviei. Eu, Senhor, estou falando. Porque do mesmo jeito que os falsos profetas lá em Judá, lá em Jerusalém, ficavam dizendo que estava tudo certo, lá na Babilônia eles ficavam dizendo assim também: ó, nós vamos voltar para casa, sabe, já deu certo, só vitória. Os falsos profetas estavam profetizando isso, e Jeremias estava dizendo o seguinte: olha, eu sou aquele cara chato que durante todo o tempo falou para vocês que se vocês não se arrependerem, vocês viriam para cá, não foi? Então agora eu estou dizendo que vocês vão ficar aí 70 anos. Não dê atenção a esse pessoal que fica deixando vocês no mesmo lugar. Toma cuidado, irmãos, com quem fica te cercando e aplaudindo você o tempo inteiro. É por isso que Provérbios diz que há mais sabedoria no velório do que na festa. Porque no velório, pelo menos, as pessoas param para pensar na vida. Na festa está todo mundo assim, sabe, distraído. Presta atenção em quem chama a sua atenção. Presta atenção em quem te adverte. Presta atenção em quem te exorta. Presta atenção em quem te chama para ir além dessa realidade que você está vivendo. Sabe? Você não pode ficar refém de quem ou bate só nos seus ombros ou te joga no lixo. Não, você precisa olhar para o Senhor que te fez os céus e a terra, e para as pessoas que estão à sua volta, que está dizendo para você: mude de vida, reconstrua a sua vida, construa uma história nova, sonhe um sonho novo. Você está me ouvindo, irmãos? Amém? E o texto diz assim, olha o que diz o versículo 11, acompanha comigo: só eu conheço os planos que tenho para vocês. Você pode dizer comigo? Só o Senhor conhece os planos que Ele mesmo tem para a minha vida. Prosperidade prosperidade não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando.
Deus está dizendo para eles assim: olha, eu é que sei que pensamentos que eu tenho a respeito de você. Pensamentos de prosperidade e não de desgraça. Eu tenho um futuro para vocês. E aí, querido, a terceira coisa, a primeira é não ficar preso à realidade, certo? É não se deixar escravizar pela realidade. A segunda coisa é sonhar um sonho novo, apesar da realidade. Deixar Deus te dar um sonho novo. A terceira coisa é trazer o futuro de Deus para hoje. A Bíblia diz assim: basta ao dia ao seu próprio mal. Não é para ficar vivendo de amanhã, mas Deus está disposto a nos revelar os seus planos. Deus mostra os seus planos para a gente. Às vezes Ele vai revelando aos poucos, Ele vai mostrando aos poucos. E aí, à medida que a gente vai entendendo, a gente vai ajustando a vida, vai ajustando o presente, vai mudando o presente, com a revelação que Deus traz do futuro. Sabe, Deus quer trazer revelação para você. E você precisa se abrir. Mas quando eu estou tão envolvido, tão embrenhado, tão entrelaçado da minha realidade, eu nem consigo ouvir Deus sobre o futuro, porque eu acho que não há futuro. Toda vez que a gente está passando por uma situação muito difícil, a gente tem a tendência de pensar que nós não vamos dar conta de passar por aquilo. Vamos morrer ali. Se você olhar para trás, você vai encontrar situações na sua vida que você vai dizer assim: meu Deus, como que eu passei por isso? Como que eu dei conta de passar? E é por isso que Jeremias mesmo diz assim: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Sabe, querido, Deus quer mostrar para você o futuro, a esperança, o plano que Ele tem com a sua vida. Mas às vezes a gente enfiou a cabeça no buraco e não sai da realidade. Não é para ficar assim, sabe, negando a realidade. Não, não é isso. Mas a realidade é só o lugar onde eu ponho a planta dos meus pés. A minha cabeça e os meus olhos, os meus ouvidos estão abertos para o Senhor que fez o céu e a terra. Meu Deus, como essa situação mexe com a minha vida. A Ângela hoje mesmo falou para mim: meu bem, você tem que parar de mudar, né, algumas coisas que às vezes eu tomo uma decisão assim. Não é? A essência não muda, mas o jeito de fazer, daqui a pouco eu vou e mudo. E mudo, porque eu digo assim: meu bem, é porque eu vejo em parte. Na medida que Deus vai mostrando, eu vou mudando. Mas é assim mesmo. Porque eu me reconheço limitado. Eu me reconheço limitado. Então Deus deu um sinal, eu vou. Deus deu outro, eu vou. Porque Deus não me mostra tudo, porque eu não dou conta. De vez em quando os aplicativos aí, Facebook e outros, dão uma dica de como você vai ser daqui 50 anos, né? Piada, você nem sabe se vai viver mais 50 anos. Não é verdade? Não. Deus não conta tudo para a gente. Você imagina se Deus te dissesse tudo que ia acontecer amanhã? Imagine se Deus tirasse as surpresas da vida. Hein? Tem graça? Não, a gente não dá conta disso. A gente não dá conta disso. Está na moda aí, nas séries, né, na Netflix e tal, essa coisa dos viajantes do tempo. Os caras que vão no futuro e veem eles lá no futuro. Aí eles não gostam do futuro. Aí eles voltam no passado e mexem o passado. E aí quando mexe no passado, o presente foi mudado também. E aí aquele futuro já não existe mais, deu uma confusão. Aí volta de novo lá no passado, lá atrás, para ver se arruma. E vira um inferno. Porque você não dá conta disso. Você não nasceu para isso. Mas Deus que é dono do nosso futuro, Deus que é dono do nosso amanhã, Deus que conhece todas as coisas, Ele vai nos entregando porções, revelação, que nos estimula a viver hoje para a colheita que Deus quer dar amanhã. Amém, queridos? E tudo que Deus espera de nós é obediência. Tudo que Deus espera de nós é que nós tenhamos um coração inclinado para Ele. E aí você pode acompanhar comigo, versículo 14, versículo 12, na verdade. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei.
Versículo 13, vou ler na versão que vocês estão acompanhando, 13 e 14. Buscar-me-eis, vamos ler juntos? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde os transportei. Deus está dizendo para o povo de Israel assim: queridos, eu já estou lá no dia de amanhã, eu já sei como vai ser, porque eu sou alfa e ômega. O que vocês precisam fazer hoje é buscar, e me buscar de todo o coração, e eu serei achado de vocês. Sabe o que Deus quer, irmãos? Deus está querendo que a gente desamarre as correntes que nos prendem à realidade, aos problemas, aos limites. A gente comece a receber revelação e busque o Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, porque Ele vai nos levar a esse lugar novo que Ele mesmo preparou para nós. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe o que o Senhor mostra para mim? O Senhor me mostra que tem pessoas aqui que estão presas. Não estão presas por demônios, não é isso. O diabo aproveita para oprimir. As pessoas que estão vivendo a 50% da sua possibilidade. O pastor Guto pregou aqui naquele domingo da falta de combustível, né? E na necessidade de se abastecer. Quando eu comprei o carro que eu tenho hoje, ele é um carro que anda com GNV, e normalmente o carro que anda com GNV, ele anda com outro combustível. Ele era um carro, como é que chama? Flex, e aí o GNV normalmente anula um dos combustíveis. E quem me vendeu disse assim: esse carro só anda no álcool, não põe gasolina não. E eu estava me vendendo, eu obedeci, né? E o carro não andava, engasgando. Eu falei: rapaz, tem certeza que é álcool mesmo? Porque, olha, esse carro não está andando direito, cara. Aí fui lá, levei o carro para o mecânico. Ele testou o GNV. No GNV andava perfeitamente, mas o meu carro, o sistema dele não funciona só o GNV. Ele usa GNV e combustível ao mesmo tempo. E aí ele engasgando. O cara falou assim: cara, coloca a gasolina para ver. Porque às vezes é gasolina. Eu comecei a colocar e não deu jeito, porque já tinha danificado uma peça. Ele foi lá e trocou a peça. E falou assim: anda com gasolina, que esse carro só anda com gasolina. E aí, acabou o problema. Mas enquanto eu estava andando com combustível errado, o meu carro ficava rateando. Sabe, para andar 1 quilômetro, eu levei um tempo que eu andava 100 metros. Sabe, apertava o acelerador e ele não ia, engasgando. Sabe quando o carro fica engasgando? Tem gente andando desse jeito aqui. Sabe por quê? Porque está com combustível errado. Está vivendo demais de realidade e menos de revelação. Está demais de frustração, de passado, de peso, de derrota, de perda, enquanto Deus tem um futuro para você e esperança. Está vivendo do que você não conseguiu, eu não consegui, eu não posso, enquanto Deus está dizendo assim: buscar-me-eis e me achareis, eu serei achado de vocês, se vocês me buscarem com todo o seu coração. Troca o combustível, querido. Troca o combustível, porque enquanto você ficar com esse combustível errado, você vai viver a metade, ou quem sabe 1/10 do que você pode viver. Mas quando você trocar, e você encher o seu coração da revelação que Deus tem a seu respeito, você encher o seu coração da presença de Deus, você vai voar. Depois que eu fiz a manutenção no meu carro, eu andei de férias 5.000 quilômetros com ele. Sem problema. Peguei uns retão assim, ó. Sem problema. Com responsabilidade. Por favor, né? Com responsabilidade. Fui lá, saí daqui de carro e fui lá no sul do país.
Sabe, fui lá em Porto Alegre, lá em Gramado, lá no sul do país, andei e voltei sem furar um pneu, sem ter um problema, porque eu troquei o combustível e coloquei o combustível certo. Chega de deixar o diabo servir a sua mesa. Chega de deixar o inferno colocar um pão de dores em cima da sua mesa e dizer assim: come aí, miserável, que é isso só que você vai comer. Chega! Está na hora de deixar o Senhor servir a sua mesa. Está na hora de deixar o Senhor, e no Senhor, mesmo que for pão e água, vai te abastecer, vai te encher e vai te fazer viver o que Ele planejou para você. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Hoje é tempo de quebrantamento, hoje é tempo de arrependimento, hoje é dia de abrir os ouvidos, abrir os olhos e deixar que o Senhor nos revele o seu propósito para nós. Amém, irmãos? Então fica de pé, vamos ficar em pé. Ah, meu Deus. Eu ouvi tanto essa semana de homens que rasgaram seu coração diante do Senhor e, apesar da realidade, quebraram cadeias. Ouvi a respeito de um moço chamado Sangar, que eu nunca tinha ouvido falar dele. Nunca. Não é? E que esse nome está pulsando no meu coração. Eu achei que eu ia pregar sobre ele hoje, mas não foi hoje. Gente improvável, gente que tinha tudo para não dar certo, mas porque abriu os ouvidos para o Senhor, viveram o melhor dessa terra. Amém? Eu vou orar, e depois que eu fizer essa primeira oração, eu queria te convidar, se você quer inverter o combustível, e ao invés de deixar se conduzir pela sua realidade, se conduzir pela realidade dos céus, depois de orar, eu queria que você viesse aqui ao altar. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos aqui em Tua presença. É tão difícil para a gente às vezes romper com essa realidade. É tão difícil porque às vezes essa realidade é a realidade que nos acompanha desde a nossa infância. Desde que a gente se entende por gente, tem alguma coisa ou alguém dizendo: não pode, não vai, não vai dar certo, você não vai conseguir, você é fraco, você não consegue, você desiste sempre, você começa e não termina. Mas o Senhor hoje está dizendo para você: eu sou contigo, querido, eu sou contigo. E eu tenho um futuro para você. Eu tenho um futuro de prosperidade, não de desgraça, de esperança. Busca a minha presença e você vai se achar, e eu vou me deixar achar por você. E vou te levar a esse futuro que eu mesmo preparei para a sua vida. Meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, leva-nos a este lugar. Se você precisa dessa decisão, queria que você viesse aqui à frente. Queria chamar a Ângela para vir aqui também me ajudar. Eu queria que você viesse aqui à frente e colocasse o seu coração, a sua vida. Se você está aqui pela primeira vez, pela segunda vez, o altar é um lugar de entrega, é um lugar da gente colocar o coração diante do Senhor. Então você que está na galeria, você que está aqui embaixo, sai do seu lugar e vem ao altar. Vem aqui dizer: Senhor, eu me rendo a Ti. Eu me rendo a Ti. Eu quero orar por você que é membro da igreja também, você que está aqui há muito tempo, mas que tem perdido a sua paixão, que tem perdido a sua convicção de que o Senhor tem coisa grande para você. Eu quero te convidar a sonhar de novo. Você que precisa sonhar um sonho novo, sai do seu lugar e vem aqui, venha sonhar um sonho novo. Você que está abatido por lutar há tanto tempo, venha sonhar um sonho novo. Vem, irmão, em nome de Jesus, venha dizer: Senhor, eu quero sonhar um sonho novo, eu quero viver uma realidade nova. Sai do seu lugar e vem aqui à frente e deixa o Senhor te mover. Vem em nome de Jesus. Se tem alguém que você ama aqui na frente,
Venha orar por ele, por favor, né? Venha orar, venha colocar a sua mão com essa pessoa. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Senhor Deus, estamos aqui, ó Pai, no Teu altar, Senhor, na Tua presença, ó Deus, nessa noite, Senhor, tão maravilhosa, Senhor, cheia da Tua graça, do Teu amor. Desde o início desse culto, podemos sentir o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor nos quer perto, ó Pai. E, Senhor, nesse instante eu quero clamar ao Senhor por cada vida aqui neste altar, Senhor, por cada homem, cada mulher, Senhor, que se encontra aqui neste lugar, Senhor, com o coração quebrantado, Senhor, dizendo, Senhor, o quanto elas querem, ó Pai, viver de Ti, Senhor, viver com o pão e a água, com tudo que o Senhor tem para dar, que é muito, 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 muito maior e melhor do que tudo aquilo que elas já imaginaram, Senhor. Senhor, obrigada, Senhor, por permitir, Senhor, que vivamos, Senhor, cada dia mais, Senhor, na Tua casa, ouvindo a Tua voz, Senhor, e sendo, Senhor, cada dia mais trabalhados por Ti, Senhor, tendo nosso caráter moldado, Senhor, aprendendo a Te ouvir em cada instante, aprendendo a ouvir a Tua voz, reconhecer a Tua voz, reconhecer aquilo que o Senhor quer para nós, ó Deus. E nesse instante, Senhor, eu quero realmente, ó Deus, pedir ao Senhor que o Senhor continue, ó Deus, derramando de maneira sobrenatural na vida, Senhor, cada semente na vida de cada um dos Teus filhos aqui, que por algum motivo, ó Deus, tem sentido, ó Deus, que ainda não estão completos, que ainda falta caminhar mais milhas no Senhor, que ainda falta caminhar mais alguma coisa, ó Deus, coisas novas que eles sabem que o Senhor tem para eles. E às vezes falta um passo de coragem para tomar, Senhor, essa decisão. Falta um passo de ousadia. Porque nós sabemos, ó Deus, que nenhum de nós consegue ser ousado o suficiente para tudo aquilo que o Senhor quer, ó Deus. Mas no Senhor nós podemos fazer infinitamente mais, ó Deus. O Senhor esteve aqui nessa terra, fez coisas maravilhosas. O Senhor curou, o Senhor sarou pessoas, ó Deus, transformou, expulsou demônios. O Senhor disse que nós faríamos todas essas coisas e coisas a mais, Senhor. Por isso, ó Deus, traz, ó Deus, para os Teus filhos aqui neste lugar, cada um, os que estão no altar, os que estão na cadeira, cada um traz ousadia, intrepidez, ó Deus, que o Senhor nos dê, ó Deus, realmente a força que vem de Ti, porque só o Senhor pode trazer essa força, só o Senhor pode trazer, Senhor, esse espírito ousado, em nome de Jesus, porque em nosso nome nós não podemos nada, e nós sabemos disso. Então, Senhor, em nome de Jesus, acolhe, Senhor, o clamor do Teu povo, acolhe os nossos corações aqui neste lugar, ó Deus, e faz-nos, Senhor, faz mais, faz-nos conquistadores para Ti nessa terra, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Deixa eu te falar uma coisa a mais. Queria que você pudesse dar a mão a quem está perto de você.
queria que a gente juntasse aqui. Chega mais para frente, por favor. O texto diz que Jeremias escreveu uma carta. Não foi isso? Pode chegar mais para frente. Chega mais para frente. Fica aqui pertinho do altar comigo aqui. Vem, chega para frente. O texto diz que Jeremias escreveu uma carta aos que estavam exilados. E o texto não diz como que esses exilados responderam à carta. Não nesse texto. Mas a gente tem um outro livro que conta a história de alguns exilados. Desses que para quem Jeremias escreveu. Dentre eles estava Daniel e os seus amigos. Daniel era um desses exilados lá. E diz o texto que Daniel, quando chegou lá, o rei queria dar a eles as suas finas iguarias, as suas comidas, do seu melhor. E Daniel 1:8 diz assim: Daniel resolveu firmemente não se contaminar das finas iguarias do rei, e pediu ao chefe deles que desse a ele a permissão de viver uma vida que fosse agradável a Deus, e Deus ia honrá-lo. E sabe o que Deus faz? Deus honra Daniel. Deus honra Daniel. O texto diz que Daniel e seus amigos eram 10 vezes mais saudáveis do que os outros que comiam das finas iguarias do rei. Você tem noção do que é isso? 10 vezes mais saudáveis, porque escolheu agradar o Senhor. Daniel entendeu a carta de Jeremias. Quando o rei teve um sonho e mandou chamar aqueles que eram sábios, que eram profetas na terra da Babilônia, e disse o seguinte: eu quero que vocês me digam que sonho eu sonhei, e me dê a interpretação desse. Ninguém consegue nada. E Daniel chega e diz assim: olha, rei, o que o senhor pediu é impossível, mas há um Deus nos céus. Há um Deus nos céus. E ele me contou que o rei sonhou. O rei sonhou isso, e isso, e isso, e isso. E aí a gente tem todo o livro de Daniel, onde Daniel e os seus amigos vivem o extraordinário lá na Babilônia, lá na terra da escravidão, porque ele resolveu obedecer o Senhor. Eles foram para a fornalha e não foram queimados. Ele foi para a cova do leão e não morreu, porque o Senhor estava com ele. E Babilônia não foi impedimento para que Daniel vivesse o melhor de Deus. Então você hoje vai tomar uma decisão comigo. Diga comigo assim: Senhor Jesus, nessa noite eu decido, eu resolvo no meu coração viver o teu sonho, viver o teu propósito, viver a tua vontade, a despeito da minha realidade. Eu escolho ser mantido pelos céus, ser governado nos céus, e como Jesus orou, que seja feita a tua vontade na minha vida, na terra, do jeito que é nos céus. E eu creio, Senhor, que o teu poder vai se manifestar na minha fraqueza, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor por isso?